São perguntas que Jesus fez em determinado momento que ele estava aqui na terra, e essas perguntas ainda são relevantes para nós hoje em dia, claro, né? Afinal, a palavra do Senhor é eterna. Ela não só preencherá toda a história, mas adentrará a eternidade. Na eternidade, não sei como funcionará, mas a palavra será ainda assim lembrada, pois o Senhor Jesus disse que essa palavra não passará. Céus e terra passarão, mas a sua palavra permanecerá para sempre. Amém? E hoje nós vamos ver a terceira pergunta de Jesus. Então, para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 13. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Mateus capítulo 5, verso 13. Todos encontraram? Podemos ler, né? Se não tiverem encontrado, tem aí no telão para vocês. Vós sois o sal da terra. Mas se o sal perde sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos por toda a graça e misericórdia que tem sido derramada sobre nossas vidas de maneira abundante. E queremos nesse instante, mais uma vez, clamar ao Senhor para que Tua palavra fale aos nossos corações, para que ela nos transforme, para que ela mude o nosso entendimento. Nós somos frágeis, pecadores, mas cremos que Teu Espírito pode nos dar a capacidade de compreender as Tuas verdades e, compreendendo-a, viver a partir dela. Queremos Te louvar nesta noite, porque já sentimos Tua presença neste lugar, nos momentos de louvor, nos momentos de contemplação e adoração. Mas queremos também ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor, através de Tua palavra. Não nos deixe sair daqui sem entendimento dela. Em nome de Jesus. Amém. A terceira pergunta de Jesus, então, é: vós sois o sal da terra? Ele afirma, e depois ele faz uma pergunta: se o sal perde sabor, com que se há de salgar? O sal, eu acho muito interessante, Jesus sempre usava coisas do dia a dia, porque isso ficava muito mais inteligível, né? As pessoas conseguiam compreender rapidamente. Afinal, a ilustração dele está no dia a dia. A partir do momento que as pessoas pegassem o sal para usar, imediatamente lembrariam do que Jesus estava querendo dizer. Então, quando Jesus usa a ideia do sal, a gente sabe que sal, ele, na cultura de Jesus, e um pouco na nossa cultura também, ele é, ao mesmo tempo, um conservante. Ele conservava os alimentos, né? Salgava esses alimentos, carnes, alguma coisa, para poder se manter, não apodrecer. Então, o sal era um conservante e, ao mesmo tempo, ele é também, aliás, um intensificador de sabor. Você sabe que a gente põe um salzinho na comida, que é para a comida ter sabor. A comida sem sal não tem sabor nenhum. A gente diz que não tem sabor, né? Tem sabor. Só que o sal, ele intensifica o sabor. Então, a figura que Jesus usa aqui é muito interessante. Ele está usando a questão do sal que conserva e o sal que intensifica o sabor. E lembrem que antes de fazer a pergunta, ele faz uma afirmação: vós sois o sal da terra. Ele está falando de quem? Ele está falando dos seus discípulos, ele está falando dos seus seguidores. Quem é seguidor de Jesus é sal da terra. Sal em que sentido? No sentido que o pessoal lembrava mesmo, no sentido que o pessoal sabia. No sentido de dar sabor, intensificar sabor, e no sentido de conservar. O que nos dá a entender que Jesus estava dizendo mais ou menos o seguinte: esse mundo só existe, ou esse mundo só continua existindo, por nossa causa. Somos nós, os cristãos, que damos a esse mundo a conservação dele. É o nosso amor, é a nossa misericórdia, é o cuidado para com o próximo, é o nosso amparo, que faz com que o mundo possa continuar existindo. Afinal, a própria palavra de Deus nos diz, né? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos. Ou seja, o fato de nós, cristãos, agirmos com misericórdia diante de um mundo que não tem misericórdia alguma, é que faz com que o mundo prevaleça e continue existindo.
O fato de existir pessoas ainda tementes a Deus é que faz com que o mundo seja não tão horrível quanto poderia ser. Ou seja, essa é uma situação a qual nós damos ao mundo uma condição dele ser conservado pela diferença que nós fazemos nele. Porque o que Jesus está falando é isso, nós somos diferentes. Você tem que admitir isso de uma vez por todas, nós somos diferentes. Enquanto a gente não admitir isso, a coisa não vai funcionar. Então a primeira coisa é essa coisa do conservar. E a segunda coisa que o sal faz é do intensificar sabor. O que Jesus estava querendo talvez dizer que nós cristãos é que sabemos viver. Que as pessoas não sabem como viver. Elas não sabem como amar, elas não sabem como ter prazer. Elas inventam um jeito de ter prazer, elas pensam que sabem amar, mas elas não conhecem a essência dessas coisas. Elas não conhecem a realidade dessas coisas como elas realmente são. O que realmente é prazeroso, o que realmente vale a pena amar, como realmente vale a pena viver. O que Jesus está querendo dizer então para nós é que nós, como sal da terra, nós somos aqueles que intensificam a vida. A vida, ela tem mais prazer quando nós estamos nela, porque nós sabemos viver, nós cristãos. Se há alguém que saiba viver nesse mundo, somos nós. Se há alguém que sabe ter alegria nesse mundo, somos nós. Se há alguém que tem prazer nesse mundo, somos nós. Se há alguém que saiba amar, somos nós. A gente se garante. Amém? Foi Jesus que disse. A gente se garante. A gente sabe das coisas. E eu não estou dizendo tudo isso dentro de uma lógica. Eu peguei, li o sal e disse, cheguei a essa lógica toda. Não, eu estou dizendo isso dentro do contexto do qual Jesus está falando. O contexto do qual ele está falando é o do Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus vai apontar quem são aqueles que fazem parte do seu reino, quem são aqueles que podem ser considerados seus seguidores. E aí ele vai dizer, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e etc, etc. E quem são esse povo todo? Esse povo é o sal, esse povo faz a diferença. Esse povo dá à vida uma intensidade diferente, esse povo dá à vida um significado, e esse povo é que faz esse mundo continuar existindo. Se esse povo não estivesse na terra, o mundo não existiria mais. É pelo fato de estarmos na terra que o mundo ainda existe, ou vale a pena existir. É porque a gente está aqui, fazendo a diferença. E aí, dentro dessa afirmação de Jesus, vós sois o sal da terra, ele faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é, mas se o sal perde sabor, com que se há de salgar? Quando é que o sal perdeu o sabor? O sal perde o sabor quando ele se mistura com outros minerais. Se o sal se misturar com outros minerais, ele não tem mais validade, ele não tem mais sabor. A essência dele, o valor dele não tem mais, ele não salga mais, se ele se misturar com outros minerais. Então aí a gente entende que Jesus está querendo apontar para uma outra coisa. Nós intensificamos a vida, nós mostramos como a vida vale a pena ao mundo. Nós, de certa forma, fazemos com que o mundo continue existindo. Amém? E nós não podemos nos misturar. Porque quando o sal se mistura, perde o sabor. E aí vem a teologia da Dona Florinda, que você já sabe qual é. Venha, tesouro, não se misture com essa gentalha. É mais ou menos isso que Jesus queria dizer. Mas quando a gente entende isso, não se misturar, a gente acaba confundindo as coisas. Do que significa esse não se misturar? Algumas pessoas acham, por exemplo, que o fato de sermos cristãos faz com que nós não possamos nos envolver em muitas coisas da sociedade. Nos traz uma supra-santidade em que a gente não deve ter determinados amigos, não deve se conviver com determinadas pessoas e etc, etc. Mas os irmãos entendem que quando Jesus diz que nós somos sal da terra, nós precisamos salgar, nós precisamos dar sabor à vida das pessoas, nós precisamos estar no mundo. Jesus disse isso em João capítulo 17, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. E é isso que é a magia, ou a coisa mais maravilhosa de ser cristão, é você estar envolvido nas coisas e ao mesmo tempo não estar nelas, é você estar nelas para dar sabor. Dando sabor em que sentido? As pessoas, quando veem que você está ali, sabem que você é diferente. E não só é diferente, mas o fato de você estar ali faz daquele ambiente já um ambiente diferente. Porque você está ali. Só por isso. Você dá essa pitada de sabor. Agora,
refletindo sobre isso durante a semana, eu fiquei pensando, é a mesma coisa do sal. Jesus foi demais, ele foi genial nessa ilustração, porque é a mesma coisa do sal. Se você colocar sal demais na comida, estragou tudo. Não é verdade? Se colocar pouco sal também, não fez efeito nenhum. Alguns cristãos estão dentro desse desequilíbrio. Eles são sal demais. Sal demais é aquele cristão que não entende como se comportar em determinados ambientes. Uma vez eu levei um irmão aqui da nossa igreja para ver um jogo de futebol. Ele disse que nunca tinha ido. Então a gente resolveu levá-lo, eu e minha esposa. A gente foi ver um jogo. Só que o cara foi sal demais. A gente chegou lá no estádio, ele viu aquela multidão e disse, meu Deus, quanta gente perdida. A gente foi ver um jogo. A gente não foi ver, refletir sobre as pessoas perdidas. A gente foi ver um jogo. E aí ele ficou nessa angústia, né? Meu Deus, é muita tristeza, é muito não sei o quê. Aí quando a torcida começa a gritar, e ele diz, poderiam estar gritando Jesus, Jesus. Isso é ser sal demais. Isso é exagero, isso é coisa que não vai acrescentar, não vai mudar nada, não vai mudar o ambiente ele fazer isso. Então, essa presença, ela deve ter a pitada certa. Aquela presença de santidade que faz com que as pessoas que se aproximem de você saibam que você é diferente. Por a forma de você se comportar, pela forma de você falar, por algo que você está transmitindo, algo muda porque você está ali. É basicamente isso, que é ser sal da terra. E aí a gente não pode perder o sabor. E perder o sabor seria o quê? Nós imediatamente nos misturarmos. E nossa, como é fácil eles nos ganharem e não nós os ganharmos. É interessante isso. É impressionante, como é fácil. Rapidinho a gente está no meio deles e está com eles. E a gente não consegue trazê-los para cá, mas a gente consegue ir para lá facilmente. Por isso é preciso ter a noção exata do que significa ser esse sal da terra. Que os irmãos vão perceber, não é apenas um esforço pessoal. Jesus vai então dizer para nós, como é que nós somos esse sal da terra? No versículos 11 e 12 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém? Qual é a forma que nós vamos ser sal nesse mundo? Como é que a gente vai descobrir assim, pronto, eu estou sendo sal nesse mundo. Eu estou mostrando a esse mundo uma diferença. Segundo Jesus, é quando nós formos insultados, perseguidos e levantarem todo tipo de calúnia contra nós. Já pensou? E aí ele diz para a gente se alegrar, alegre-se, regozijem-se, que é aquela alegria que se... tipo exultação, porque assim, tem a alegria e a exultação. Você se alegra e você exulta porque você sabe que é uma coisa grandiosa que está acontecendo. Ele diz, alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, porque da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Ou seja, como é que Jesus traduz ser sal da terra? Para a gente analisar se nós somos, se a gente tem feito a diferença por aí, se nós temos sido diferentes. Gente, a gente precisa ser diferente. É a única forma do reino de Deus ser anunciado. Não existe outra forma. Não existe a coisa de... Tem muita gente que usa aquele texto de Paulo, me fiz de louco para ganhar os loucos. Espera aí, mas Paulo não continuou louco. Tem gente que se faz de louco e permanece louco. Paulo diz que se fez, sabe? É um fingimento. Eu fingi que estava com eles, mas eu não estava com eles. Eu fingi que estava com eles para poder chegar até eles. E tem crente que não, ele não finge que está com eles, ele está com eles. E permanece com eles. E quando a gente permanece com eles, ou seja, quando a gente se adapta ao mundo, quando a gente se encaixa ao mundo, você vai ser louvado, você vai ser, sabe, ninguém vai falar mal de você, ninguém vai questionar nada de você. Então vamos ver aqui alguns aspectos sobre o que significa ser sal da terra. A primeira coisa que Jesus diz aqui para você e para mim, é que ele nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados serão quando por minha causa vos insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Bem-aventurado, o termo significa felizes. Ou, a gente poderia dizer assim, quem se deu bem na vida.
Na nossa cultura, como é que a gente pensa em quem se deu bem na vida? A gente pensa assim: quem se deu bem na vida é quem conseguiu um grande emprego, comprou um carrão, tem um apartamento bonito num bairro nobre, fez um casamento maravilhoso, tem filhos lindos. Essa pessoa se deu bem na vida. É assim que a gente pensa. No contexto bíblico ou no pensamento de Jesus, se dar bem na vida não tem nada a ver com isso. Se dar bem na vida para Jesus é o que nós vamos ver no Sermão do Monte, do capítulo 5. Quem é feliz na concepção de Jesus? E ele vai dizer para nós o seguinte, acompanha aí, a partir do verso 3. Não vamos ler bem-aventurados, vamos ler se deu bem na vida, amém? É assim que eu vou ler, tá? Se deu bem na vida os humildes, se deu bem na vida os que choram, porque serão consolados. Se deu bem na vida os mansos, porque herdarão a terra. Se deram bem na vida os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se deram bem na vida os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Se deram bem na vida os limpos de coração, porque verão a Deus. Se deram bem na vida os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Se deram bem na vida os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, essas pessoas que Jesus diz se deram bem na vida, foram felizes, são os humildes, os que choraram, que se portaram com mansidão, demonstraram ter fome e sede de justiça, foram misericordiosos, buscaram manter-se limpo de coração, agiram como pacificadores. Essas pessoas, segundo Jesus, são as pessoas que se deram bem na vida, são as pessoas que podem se dizer são felizes. A gente pergunta, que felicidade é essa que Jesus está dizendo? Porque a felicidade que a gente entende é a felicidade de bens materiais, é a felicidade de prazer, a felicidade de conforto. Essa é a felicidade que a gente entende. É a felicidade de não ter nenhuma necessidade, a felicidade de não nos faltar absolutamente nada. Só que na concepção de Jesus, no contexto bíblico, essa felicidade é uma mentira. É uma mentira. Porque quando nós nos agarramos às coisas que nós temos e dizemos, é isso aqui que me sustenta, é isso aqui que me mantém, é isso aqui que me dá prazer, é isso aqui que me dá alegria, a gente esquece, por exemplo, que isto que nos dá prazer e que nos dá alegria, pode nos ser tirado em 1 minuto. Em 1 minuto. A sua vida é um sopro. Tudo aquilo que você acumulou e que você chama de felicidade, ou que você está buscando acumular para nomear de felicidade, tudo isso pode acabar em um instante. O sopro de Deus pode vir sobre você, a morte pode chegar e você vai partir, como aquela parábola que Jesus contou, do homem que juntou tudo num celeiro e disse, pronto, agora eu vou viver minha vida em paz, porque eu não preciso mais trabalhar. E aí o Senhor disse, hoje eu vou pedir a tua alma. E aí, o que você tem para me dar? O que você tem para me ofertar, para me oferecer? Nada. Então essa felicidade que a gente traduz na nossa vida, essa felicidade que a gente traduz no nosso mundo, ela na verdade é uma mentira. Ela não existe. Ela é o espaço que a gente tem dentro dessa existência. E aí Jesus vai e traduz uma felicidade diferente, que é uma felicidade que começa a ser construída aqui e se estende para toda a eternidade. Eu não sei se vocês já prestaram atenção no Sermão do Monte, mas Jesus fala de uma condição atual e de uma condição que será alcançada. Uma semente que é plantada agora aqui em mim, e essa semente vai germinar para todo sempre. Veja só o que ele diz: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Já tem uma garantia eterna. Por quê? Porque aqui começou a humildade em seu coração. Bem-aventurados os que choram. É feliz agora os que choram. Feliz por quê? Porque um dia serão consolados. Amém? Está dando para entender? Que tipo de felicidade ele está dizendo? A felicidade que é construída aqui, eu choro aqui agora, eu não aguento esse mundo, não aguento a tristeza desse mundo, eu não aguento o jeito que as pessoas lidam umas com as outras, a violência, o mal, eu choro agora, mas o meu choro, ele existe, porque em mim está plantada a semente de que um dia, na eternidade, eu serei consolado. Eu sou feliz, porque sei que meu choro um dia não existirá mais. Bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque herdarão a terra. Está todo mundo brigando, todo mundo se matando. Hoje em dia, as pessoas se matam por qualquer coisa. Todo mundo se agarrando às coisas da vida, todo mundo querendo herdar, todo mundo querendo ter. E aí, bem-aventurados, se deram bem os mansos. Felizes os mansos. Por quê? Porque eles sabem que isso aqui tudo um dia será tudo nosso. A eternidade, o Senhor nos dará novo céu e nova terra. Tudo nosso.
Não preciso ficar correndo e nem me matando por nada. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Bem-aventurados aqueles que olham para esse mundo e dizem, não deveria ser assim, não podia ser assim, é injusto ser assim. Por que que tem que ser assim as coisas? E essas pessoas, elas um dia serão fartas. Toda a fome e sede que a justiça fosse feita, será feita de uma maneira definitiva para sempre, de tal forma que nos sacia. Nós dizemos, pronto, agora está tudo no seu devido lugar, nós vamos dizer. Bem-aventurados os misericordiosos. Por que que a gente vai exercer misericórdia uns com os outros? Porque a gente sabe que Deus há de nos perdoar, porque em Cristo Jesus nos foi dada a condição do perdão. Então a gente entende, se eu fui perdoado, então eu posso perdoar. Porque se alguém fez algo contra mim, eu fiz pior, eu fiz contra Deus. Então os misericordiosos alcançam misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aí talvez você diga, pastor, peraí, mas limpo de coração ninguém é. Somos. Todo dia você que é cristão faz uma limpeza no seu coração, faz uma limpeza na sua mente. Todos os dias. Você pensa uma coisa ruim e você diz, não quero pensar nisso. Isso é errado, eu não deveria estar pensando nisso. Isso que chamamos? Limpeza. Quando a gente não é cristão, a gente não faz limpeza não. Tudo que é pensamento ruim a gente vai acumulando. Mas quando nós somos cristãos, a gente não suporta pensamentos assim. Pensamentos pecaminosos, pensamentos ruins. A gente quer eliminá-los da nossa mente. A gente faz uma limpeza todos os dias. Então, nós somos felizes por isso, porque temos a capacidade de fazer essa limpeza. Bem-aventurados os limpos de coração, porque um dia essa limpeza será definitiva. E nós veremos a Deus. Os irmãos conseguem compreender isso? Nós veremos a Deus. É um negócio tão absurdo de se imaginar, mas é tão maravilhoso e traz tanta paz ao coração e felicidade. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus, porque Deus é um pacificador. Deus quer se reconciliar com o mundo, e nós somos reconciliadores de Cristo com o mundo. E aí por isso nós somos felizes, porque a gente sabe que a grande reconciliação que o mundo tem que ter é com Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que nos perseguem, aliás, quando nos perseguem, seremos felizes. E isso aqui é interessante, essa coisa de a gente se sentir feliz porque está sendo perseguido, porque aí entra no segundo aspecto, que Jesus diz que a perseguição seria por causa dele, Jesus. E é interessante essa questão da gente analisar do ser feliz por estar sendo perseguido. Os discípulos, quando pregaram sobre Jesus e foram presos e foram açoitados, Paulo e Silas, no meio da noite cantaram louvores ao Senhor. O termo bíblico usado lá é louvores. A palavra louvor significa agradecimento. Eles agradeceram a Deus, cantando ao Senhor, por terem apanhado em nome de Jesus. Porque os não crentes identificaram neles a mensagem de Cristo, e por isso, por identificarem neles, os prenderam e os açoitaram. O que você faz quando as pessoas identificam em você Cristo e ao identificarem acabam com você? Eu já vi muita gente, por exemplo, vindo se aconselhar comigo, diz, pastor, estou sofrendo muito lá no meu trabalho, estou sendo muito perseguido, porque eu sou o único crente lá. Na verdade, a pessoa deveria, segundo o conceito de Jesus, chegar e dizer assim, pastor, estou tão feliz, lá no meu trabalho todo mundo está implicando comigo. Todo mundo, eu leio a Bíblia, eles falam mal de mim. Eu oro, eles falam mal de mim também. Eles ficam falando todo o tempo porque eu sou crente. E ficam debochando de mim, e ficam fazendo piadinha. Eu estou tão feliz. Porque a infelicidade seria você no trabalho não ser notado que você tem Cristo. A infelicidade seria alguém dizer assim, rapaz, você é crente? Rapaz, tu trabalha com a gente aqui há 10 anos, eu nunca tinha percebido. Você devia vir para casa e chorar muito. Aos prantos, que você não foi percebido. O que Cristo está querendo dizer para nós é que quando o incrédulo nos ataca, é porque Cristo foi percebido em nós. Quem está sendo perseguido não somos nós. Veja bem, é Cristo. Porque também você pode ser perseguido, tá? Às vezes você é um chato. Então você é perseguido porque você é chato. E não tem nada a ver com Jesus. Também já vi gente conversando comigo, em alguns momentos, dizendo assim, estou sendo muito perseguido no trabalho. Eu digo, mas por quê? É porque eu pego no pé de alguém. Não, então é você que está sendo perseguido, não tem nada a ver com Cristo. É a sua chatice, é o seu jeito errado de se comportar com as pessoas, é o seu jeito mal educado, porque tem crente mal educado. Tem crente mal educado. O cara está ouvindo uma música lá,
bem, um funk desses bem profanos aí, bem, sabe, bem pornográficos. Eu não tenho nada a ver com isso. É o gosto dele lá. O crente se acha no direito de vir dizer, desligue isso, está obscenidade, está não sei o quê. Eu não tenho esse direito. Eu tenho esse direito se for meu filho. Eu tenho esse direito se for um irmão da igreja, que eu boto logo para fora. Ah, se bora, rapaz. Sei que negócio de funk aqui, pega o beco. Mas você não tem esse direito de chegar na vida da pessoa e dizer você pode isso e você não pode aquilo. E aí depois a pessoa lhe rebate e você está sendo perseguido. Você está sendo chato. O perseguido é aquele que, por amar, por ser humilde, por ser manso, por lutar por justiça, por querer que as coisas sejam certas. Não vou fazer isso aí não, que eu acho errado. Não vou fazer isso não, que eu não acho correto. A gente está enganando o nosso patrão, não concordo não. E aí é perseguido por isso. Bendito seja, feliz seja, porque notaram Cristo em você. Perceberam Cristo em você. Você é sal da terra. Amém? Você está dando sabor, você está fazendo diferença. É esse o contexto qual Jesus está dizendo. Então nós deveríamos nos alegrar quando o mundo percebesse que nós temos Cristo. Quando o mundo percebesse Cristo em nós. E aí por que Jesus diz, é a segunda coisa que ele diz, que nós seríamos perseguidos por causa dele? É porque o mundo rejeita Cristo, você sabe disso, né? O próprio Jesus disse que o julgamento é esse: amaram mais as trevas e rejeitaram a luz que Cristo mostrou. Por que as pessoas se incomodam tanto com nós crentes? Por que as pessoas se incomodam tanto? Por que imediatamente, ao dizermos que somos crentes, pronto, já é uma porta aberta para os ataques? Por que as pessoas se incomodam? As pessoas se incomodam porque a nossa vida é um julgamento da vida deles. Se nós estivermos certos, se o nosso comportamento está certo, significa que o comportamento deles está errado. O que os não crentes mais odeiam é que os crentes dizem duas coisas. Primeiro, que estão salvos. O não crente odeia isso, a gente dizer que está salvo. E o segundo aspecto que o não crente odeia em nós é o fato de querermos ser santos. Só quer ser santo. E a gente tem que dizer, eu quero, estou tentando ver se eu consigo. São duas coisas que odeiam. Por que odeiam? Porque isto o julga. Isso julga o pecador, porque quando o pecador olha para nós, diz que se esse cara estiver certo, se a postura dele diante de Deus é correta, então isso significa que eu estou condenado. Foi esse o problema da vinda de Jesus ao mundo, é que Jesus, ao mostrar quem era Deus, imediatamente condenou até as religiões vigentes da época. Imediatamente, quando viram, nossa, Deus é assim, então se Deus é assim, a gente está condenado, então a gente não aceita. Deus não é assim. Da mesma forma somos nós diante do mundo. Na medida em que nós começamos a conviver com as pessoas e elas começam a ver nosso comportamento, e esse comportamento é completamente diferente do delas, nós as estamos acusando sem querer. Nós somos, a Bíblia diz, o bom perfume de Jesus. Então quando o perfume chega, esse aroma não os agrada. Não é um aroma agradável, não é um aroma que eles estão acostumados. Gente, me perdoe o que eu vou dizer agora, vai ser bem duro. Bem duro mesmo. Mas quem está no lixo se acostuma com o lixo. Eu já visitei lixão para evangelizar. É insuportável. Mas quem está lá é impressionante, nem máscara usa. Porque se acostumou. Me desculpem dizer, mas no mundo é assim. Para mim o pior palavrão que alguém pode dizer com alguém é chamar alguém de lixo. Porque quando você chama alguém de lixo, você diz que essa pessoa, ela se adequou ao ambiente de lixo, a um ambiente que não presta. Ela é desprezível, totalmente. Então, quando chega um aroma diferente, é renegado. Nós não cheiramos bem para essas pessoas. E aí, alguns crentes não conseguem compreender isso. Alguns crentes não conseguem compreender que a melhor forma de nós lidarmos com essas pessoas é sendo cristãos. É a única forma de nós ajudarmos essas pessoas. Se elas não tiverem uma visão diferente daquilo que elas são, elas nunca vão poder dizer, há uma esperança de eu mudar de vida? Como é que essa esperança pode existir? Ela vai olhar para um cristão e dizer, quem sabe eu possa ser como Daniel? Quem sabe eu possa ser como Regis? Quem sabe? Quem sabe eu possa ser como a Marli? Eles precisam ter uma visão diferente
para poderem mudar. Mas o que eles vão fazer, de todas as formas, é com que isso que a gente é seja irrelevante. Nós vamos ser perseguidos, injuriados e difamados para acabar com essa história de amar e orar pelos inimigos. Porque isso é inadmissível. Amar e orar pelos inimigos. Ficou sem sentido. Perdoar. Não tem lexo, não tem lógica para o mundo. Perdoar, amar inimigos. Não tem sentido. Dá a quem te pedir, não é isso que Jesus diz? Dá a quem te pede. Não fuja. Você já viu isso na Bíblia? Né? Não fuja. O cara não te paga nem a pau. Aí lá vem ele de novo. Ou o cara te pede emprestado, nunca devolve. Eu tenho um amigo que ele sempre me pede livro, eu já estou comprando livro para ele. Porque eu sei que ele não vai devolver mesmo. Ele me pede, me presta aquele livro, eu trago tal dia. Eu digo, não, eu vou arranjar para ti. Eu compro logo, dou para ele. Aí diz, rapaz, está novinho, né? Está novinho. Devolvo. Ele, não, vou devolver. Some. Aí eu tenho vontade de dizer para ele, não suma da minha vida não, vem com o livro. Dá a quem te pedir. É ridículo. Até na lógica, na nossa lógica social, o que a gente diz? Não, que é isso, o cara nunca devolve, o cara nunca paga, o cara, né? E aí Jesus vai e diz isso. Oferece a outra face. Quando baterem na tua face, oferece a outra. Quando mandarem dar 1 milha, ande 2. Pense numa coisa que eu acho difícil de ver nos crentes. Ou um negócio difícil de eu ver. Porque durante a semana, quando eu vou fazer visitas ou aconselhar, escuto várias histórias de crentes da nossa igreja, de crentes que não são da nossa igreja. E sempre as histórias estão sempre baseadas na mesma coisa. Pessoas que foram feridas e não têm condições de oferecer outra face. Amar o próximo, enfim, todas essas coisas que Jesus disse, eles vão sempre julgar, vão sempre condenar, porque isso está condenando a eles, em primeiro lugar. Isso os está julgando. Então, se crente não existir, a melhor coisa que existe para o não crente é que o crente não exista. E aí os crentes teimam em não existir, ou em se contaminar. Tipo aquela frase do Shakespeare, né, que tem uma história bem interessante, que é aquele cara que fica na praça, em cima de um banco e discursando, e ninguém dá atenção a ele, todo mundo passa para lá e para cá e não dá a mínima para ele. Alguém chega para ele e diz, o que você está fazendo aí, cara? Ninguém te ouve, por que você não vai embora? Ele disse, não, cara, se eu descer do banco e for embora, eu me tornei um como eles, por isso eu quero continuar falando. E aí eu lembro da frase de Shakespeare, né? Shakespeare, que diz que a caravana passa e os cães latem. Se você descer da caravana, você vai latir igual os cães. O fundamento do cristão é isso. É isso que Jesus está dizendo. Vocês são diferentes. Vocês fazem diferença. Vocês dão sabor ao mundo. Vocês intensificam a vida. Vocês são felizes. E são felizes por quê? Porque vocês não vivem dentro de uma perspectiva de felicidade baseada nesse mundo. A felicidade de vocês está baseada naquilo que vocês vivem agora e naquilo que viverão para sempre. Porque felicidade é isso, é algo que realmente seja perpétuo. O que não é perpétuo não nos faz felizes como nós gostaríamos. Faz-nos felizes em determinados momentos. Quer ver eu estragar a vida de vocês? Eu estrago a minha de vez em quando. Veja bem. A coisa mais feliz da minha vida é poder saber que eu tenho filhos, tenho minha esposa. Mas qual de nós aqui não tem medo de que a esposa morra, de que um filho morra num acidente, numa bala perdida, qualquer tipo de tragédia? Quem de nós não tem esse medo? Esse medo não tira de nós por um instante um pouco da felicidade? Esse medo nos angustia de tal forma que a gente pensa, opa, minha felicidade é tão simples quanto uma vela acesa com a janela aberta. Vai apagar a qualquer momento. Por isso Jesus disse, felizes são os que têm uma semente plantada dentro de si, que plantada uma vez aqui, vivida na terra, será estendida para todo sempre. Isso sim é felicidade. Então eu vou dizendo, o que há de felicidade em você? Está na sua humildade, está na sua mansidão, está na sua fome e sede de justiça, está nas suas lágrimas. Você é feliz porque você chora. Porque se você tivesse perdido os sentimentos, não haveria felicidade preparada para você, nem aqui, nem depois. É disso que Jesus está falando. Então quando os crentes se misturam, é muito complicado, sabe? Porque, na verdade, quando se misturam, não é que se misturam. O apóstolo João diz assim, eles foram para lá porque eles nunca vieram para cá. Eu acredito nisso. Eu acredito em convicções.
Quando a pessoa vem para Cristo, ela tem que ter convicção. Já prestou atenção que a gente não faz muito apelo na igreja, né? Aqui, já prestaram atenção nisso? Por quê? Porque eu me cansei. Primeiro, não tem na Bíblia. Segundo, porque eu me cansei. Você faz apelo, o cara vem chorando. Os prantos medonhos aqui, a gente ora, fala com o cara e tal, o pessoal vai lá atrás, conversa com ele, ele some. Faltou convicção. Já tem um monte de pessoas aqui que confessaram a fé só ali no batismo. Ficaram vindo para a igreja, depois teve a sala de membresia, elas foram para a sala de membresia, tiveram convicção do que acreditavam, e dentro dessa convicção estão na caminhada de fé até agora. Porque a vida de fé é feita de convicção. Ou você tem convicção ou você não tem. Se eu tivesse uma página da Bíblia, eu continuava crendo. Porque eu não sei fazer outra coisa senão crer. Eu já cheguei àquele ponto que eu digo como o apóstolo Pedro: Senhor, para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Eu não tenho para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só consigo acreditar em ti. Então, quando o cara faz aquelas perguntas medíocres, sabe aquelas perguntas medíocres? É porque ele não veio para cá. Ele ainda está do lado de lá. Perguntas medíocres como, por exemplo: eu posso ir para o Fortal? Pastor, qual é o problema de ir para o Fortal? Eu digo: nenhum, vá. Vai e não voltes mais. Eu estou brincando, não digo isso não. Brincadeira. É brincadeira. Eu não digo isso. Mas como uma pessoa pode fazer uma pergunta tão tola? Como uma pessoa pode fazer uma pergunta tão medíocre? Eu considero isso mediocridade. É não ter tido convicção do lado que veio para cá. Tem perguntas que não têm sentido. Eu sei que algumas perguntas têm sentido, como por exemplo, que tipo de música eu devo ouvir, que tipo de filme eu devo ver. Tranquilo, o cara às vezes confunde um pouco a cabeça sobre aquilo que faz bem e aquilo que faz mal, sobre aquilo que agrada a Deus e o que não agrada, mas uma coisa que está na sua cara, meu amigo, e você vai e faz essa pergunta tola, é como se você dissesse assim: diz que sim, vai. Eu fico pensando, se eu dissesse: cara, não tem problema nenhum, aproveita e compra uma badá para mim. Entendeu? Tem sentido. Vocês estão rindo porque não tem sentido. Vocês estão rindo. Eu sempre digo isso. Tem uns irmãos que ficam de cara feia para mim. Irmão, eu não estou fazendo piada. É que eu falo as coisas que vocês... É tão lógico que vocês riem. É tão lógico que dá vontade de a gente rir. Porque a piada nada mais é do que isso, né? Uma coisa tão absurda que a gente ri. Pois é, essa questão é tão absurda que a gente ri. Vir para cá é vir com convicção. Convicção de quê? Jesus diz: bem-aventurados os humildes, deles é o reino de Deus. Humilde em que sentido? Pobre de espírito. Vem para cá quem é miserável. Vem para cá quem não tem mais caminho, quem não tem mais sentido, quem não encontrou nenhuma alegria, quem não quer mais produzir nenhum tipo de prazer por si mesmo. Vem para cá gente miserável. Para cá que eu estou dizendo não é para a igreja, para Cristo, tá? Gente miserável, gente que não tem mais para onde ir não, cara. Não tem mais caminho, não tem mais objetivo, nada. E aí entra o terceiro aspecto. Jesus diz o quê? Que a gente deve se alegrar, porque foi assim que aconteceu com os profetas. Eles foram perseguidos. E aí ele diz que grande é o nosso galardão nos céus, grande é o nosso tesouro nos céus, quando nos perseguirem, porque nós estamos parecidos com os profetas. Qual era o grande prêmio dos profetas? O grande prêmio dos profetas era o próprio Deus. Eles sentiam Deus como ninguém sentia. Quem é que não quer isso? Quem é que não quer isso? Eles sentiam Deus como ninguém sentia. Tinha 3 formas de Deus se apresentar aos profetas, se manifestar aos profetas. Uma delas era pelas palavras ditadas. Ditado mesmo. Por exemplo, Jeremias, Deus falou com ele, diz: vai lá, Jeremias, vou falar aqui, você fala para Baruque escrever. Jeremias ouviu, foi lá no Baruque e diz: Baruque, escreva aí. E o Baruque ia escrevendo o que Deus tinha falado com Jeremias. Teve um rei que foi e rasgou o que Baruque tinha. Isso é uma besteira, rasgou. Jeremias voltou, foi lá e estava Deus, eles rasgaram tudo. Vou falar de novo, escreva lá de novo. Não tinha jeito. Deus queria falar e falava dessa forma. Tinha também as visões e as mensagens nem sempre compreensíveis. Daniel e Ezequiel, por exemplo, foi assim. Deus falava com eles através de visões. E tem uma passagem muito legal em Daniel, que eu estava lendo esses dias, que Deus mostra uma visão para ele, e Daniel disse: eu não estou entendendo nada. E Deus disse: esqueça, deixa para lá. Deixa para lá, esqueça. Porque Daniel não estava entendendo nada. E tem a terceira, que eu considero a nossa. Hoje, como Deus se manifesta a nós. Que é enchendo o nosso coração da sua palavra através da comunhão. Que é o que acontecia com Davi.
Davi escrevia os salmos, era interessante, era Davi falando e Deus falando ao mesmo tempo. Não era incrível? A comunhão era tão grande deles, né, que o Davi se expressava, e ao se expressar era a palavra de Deus. Era a palavra de Davi e era a palavra de Deus. Quem não quer isso para a sua vida? Poder ter uma palavra que é minha palavra e é a palavra de Deus ao mesmo tempo. Eu estou falando e Deus está comigo enquanto eu estou falando. Quem não quer uma comunhão dessas? Jesus disse que essa comunhão era possível. Ele disse que essa comunhão era possível não porque você passa o dia lendo a Bíblia, não porque você passa o dia orando. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são. Mas a forma que Deus quer se manifestar em sua vida e fazer de você alguém diferente, que faz diferença, é, segundo João capítulo 14, verso 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. É obedecendo ao Senhor que Ele se manifesta em nós, de tal forma que aí nós passamos a nos confundir. Sou eu ou é Cristo que está fazendo isso? Sou eu ou é Cristo que está falando? Porque nós nos tornamos, como Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, essa comunhão é tão plena que a gente começa a se expressar como se fosse o próprio Cristo. E não existe tesouro maior, não existe tesouro melhor do que ter essa comunhão com Deus. Por isso, o Senhor Jesus disse que essa é a grande recompensa, é poder estar pleno de Cristo em si, de tal forma que nós nos confundamos e não sei se sou eu, não sei se é Cristo, nós estamos agora na comunhão de ser um só. Nós somos sal da terra, irmãos. Nós temos um objetivo aqui nesse mundo, é ser diferente. A gente não está aqui para fazer como eles fazem, a gente não está aqui para viver como eles vivem, a gente não está aqui para falar como eles falam, a gente está aqui para ser diferente em tudo. Ser diferente estando no mundo. Você é jovem, você é um jovem normal, você gosta de música, você gosta de assistir série, você gosta de internet, mas você é sal da terra. Você é diferente deles, você não ouve muitas coisas do que eles ouvem, você não vê muita coisa do que eles veem, e você também não vai se sentir diminuído por isso, porque você é sal da terra. Entendeu? Você é diferente, cara. E a gente tem essa tendência de querer ser agradável, ser aceito, se encaixar, fazer com que as coisas sejam, sabe, assim, de maneira que as pessoas me louvem, me honrem, E quando Jesus diz o contrário, quando eles te desrespeitarem, quando eles não derem valor a você, fica feliz. Você está igualzinho a mim. Você está igualzinho a um profeta. Agora sim, gente, cada um põe no coração o que quer ser. Talvez você não queira nada com Cristo. Por isso não te interessa imitar a Cristo. Mas se você quer, então, não se afobe quando você for menosprezado. Não se afobe quando lhe criticarem ou falarem mal, porque você disse, eu vou casar virgem, e os caras riem na tua cara. Ou quando você diz, eu não traio minha esposa, e os caras riem na tua cara. Ou quando alguém diz para você, você não devia pagar isso aqui, ninguém paga. Ah, mas o certo é pagar, então eu vou pagar. E por aí vai. Sabe aquelas coisas que nós somos chamados literalmente de otários. O Senhor está querendo dizer para nós que bem-aventurados os otários. Bem-aventurados os otários. Deles é o reino de Deus. Os espertos, os que derem bem na vida aqui, se darão muito mal para todo sempre. Porque se dar bem na vida para Jesus é fazer as coisas do jeito que Deus quer. Amém? Vós sois o sal da terra? Vocês têm muita coragem de dizer assim, bem forte, que são. Eu quero ser. Tenho orado por isso, pedido por isso, clamado por isso. Vamos pedir a Deus então agora. Amém? Oremos. Senhor Deus bendito, obrigado por esta noite, podermos ter ouvido Tua voz e buscado compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Nós
Queremos ser sal da terra, Senhor. Nós queremos dar sabor a este mundo, nós queremos ser diferentes. Sabemos que existe um preço para isso. Mas, ó Deus, nos dá essa fome, essa vontade de ter um único tesouro, que é a Tua presença em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, tem misericórdia de nós, compadece de nós. Faz com que nós possamos querer somente a Ti. Mostra-nos a preciosidade que é ter somente a Ti. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a comunhão do Seu Santo Espírito e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja derramada sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém. Deus o abençoe. Faça a oração pedindo pela sua semana, antes de sair.